Moshi Moshi Durarara. Uma salada de personagens interessantes, bem temperada, com as mensagens que cada um deles tem a nos passar. Hoje eu vou falar desse anime que é extremamente bom, mas pouquíssimas pessoas conhecem ele. E deve ser pelo fato dele demorar um pouco para entrar em toda aquela ação e clímax que normalmente tem no shounens. E eu vou explicar um pouquinho do porquê demora para entrar nisso. Mas não demora tanto, vale a pena assistir. O anime possui 24 episódios, mais um episódio especial. Esse anime começou inicialmente com um light novel produzido pelo Ryogo Narita e desenhado pelo Susuhito Yasuda. Após o light novel foi feito um mangá adaptado nessa primeira obra e veio um anime que foi lançado de janeiro de 2010 até junho de 2010, produzido pela Bryce Base, dirigido pelo Takahiro Mori e escrito pelo Noburi Takashi. Foi lançado jogos para PSP da série e também foi criado na época, tamanho sucesso do anime, uma web rádio com as vozes do Yugami Mikado e da Risa Nohara. E até hoje existe um chat, gente, na internet, igualzinho do anime, inspirado nele. É japonês, mas a gente pode conversar sem burocracia nenhuma para criar um login em uma sala. E o pessoal de lá é muito legal. Um beijão para todo o pessoal do chat, que eu adoro todo mundo. O enredo. A história começa quando o nosso personagem principal, o Yugami Mikado, decide se mudar para Ikeburo, Tóquio, a pedido do seu melhor amigo Kida Masaori. Logicamente que ele não se mudou só porque o melhor amigo dele pediu. Não, ele não é gay. E eu não tenho nada contra gays. Não, mas o motivo dele foi maior. Ele se mudou em procura de alguma mudança dentro da vida dele, para se afastar um pouquinho mais daquela vida rotineira e sem graça que ele tinha. Mas mal sabia ele, e logo ele descobriria que a mudança teria de vir primeiro dentro dele mesmo. E isso é o que deixa o anime mais interessante. Bom, nessa cidade cheia de turistas, existem mistérios de outro mundo, incluindo uma Dullahan, que é uma espécie de espírito sem cabeça, que corre por aí montado em seu cavalo, que na história é uma motoqueira, numa moto, aonde existe a morte. Mas esse espírito está sem a cabeça dele e à procura da cabeça que ele perdeu. Na verdade é ela, é uma mulher. E também existe a história do caos e das intrigas entre as pessoas mais perigosas dessa cidade. E inclui-se na história gangues que são nomeados por cores, inclusive uma que é uma gangue color, onde ninguém sabe o objetivo real dela, nem o criador dela, e nem porque ela existiu ali, que se chama Dollars. Onde toda essa história e esse baralho inteiro de personagens e essa salada super eclética, cheia de coisas, vai nos levar, é só assistindo mesmo para saber. Sobre os personagens. Bom, eu vou falar dos principais mesmo, porque existem muitos personagens importantes e que fazem muita diferença na história. Existe o Yugami Mikado, que seria o nosso personagem principal mesmo, o foco que mostra as ideias principais do autor. Ele é um personagem tímido, mas não reprimido, porque ele age e fala de acordo com o que ele pensa estar certo. Isso torna muito ingênuo, porque ele acredita muito em agir desse jeito, acreditando no melhor que existe em cada pessoa. Kida Masaori. Bom, o Kida Masaori é aquele personagem extremamente extrovertido que adora ouvir a própria voz e dá em cima de todas as menininhas ao alcance dele só por curtição. Apesar disso, ele é um amigo extremamente leal. Ele tenta proteger os amigos dele de todos os perigos que ele conhece que existe naquela cidade, a todo custo. A Sonohara Anri. Ela tem um ar natural de tristeza. Ela fecha seu coração de qualquer sentimento relacionado ao amor. Mas não porque ela tem medo e tal. Não, ela é bem traumatizada mesmo. Mas apesar disso, ela luta contra tudo aquilo que ela não gosta, que é ser assim e logicamente ser antissocial por causa disso. Isso
é muito legal porque ela evolui muito na história, tentando superar essas dificuldades dela. Tem o Orihara Izaya, que seria o nosso vilãozinho da história, um cara muito hipócrita, que usa o amor dele pela sociedade para fazer as cagadas que ele faz o anime inteiro. Ele meio que, sei lá, cria um incêndio e fica assistindo de camarote para ver como que as coisas vão agir, movendo os pauzinhos dele e sendo um idiota. Mas ele é um personagem muito bom. E por último tem o Shizu. Gente, o Shizu eu acho que foi o favorito da série. Ele é o tipo de personagem que é violência em pessoa e explode com um tiquinho assim de provocação ou sem provocação alguma, saindo dando porrada em todo mundo. A questão é que ele odeia essa violência que existe dentro dele e ele luta a todo custo para conseguir controlá-la. E isso é o que define ele. As considerações importantes. Existem inúmeras mensagens dentro do anime, mas eu vou me atentar somente a 4, que pra mim foram as mais importantes e me marcaram mais. Se vocês acharem alguma outra mensagem que seja muito importante pra vocês, descreva aqui no canal e aí eu respondo e a gente vai conversando. O que eu mais achei interessante no anime inteiro é que o diretor teve a preocupação de deixar tanto o ambiente quanto os personagens coloridos para expressar assim o quanto esses personagens participam da história daquele lugar e de tudo que está acontecendo à volta deles. Já os transeuntes, aqueles personagens que nem podem ser chamados de fillers, que só estão ali para preencher, fazer volume na história, eles são em cinza, mostrando assim o quanto eles estão focados somente no mundinho deles e estão alienados a tudo o que acontece ao redor deles. Solidão é o próximo tópico. Essa característica faz parte da essência do anime, mas não é uma solidão de forma superficial, mas é uma solidão mais interna, de cada indivíduo sofrer com os seus problemas no quesito aos seus ideais, a sua personalidade, as situações que ele vive, coisas que somente ele sabe, reconhece dentro dele mesmo. Mas mais importante que isso é que cada indivíduo tem a opção de compartilhar todo esse mundo que existe dentro dele mesmo com as pessoas que ele ama. A curiosidade, que é o terceiro tópico. Ser curioso. O autor mostra que não basta somente você perguntar para se obter uma resposta, e nem só ser curioso e correr atrás e ter coragem, mas também você precisa aceitar essa resposta de mente e coração aberto, sem preconceito algum, estando disposto a aceitar a resposta que está por vir, seja ela meio incrédula e imprevisível. E a última é sobre mudança. Ele cita o tempo todo a verdadeira mudança não está no superficial e no externo, em mudar o lugar ou as pessoas que você convive, mas sim mudar aqui dentro, melhorar as qualidades, encarar e enfrentar os seus medos e não negligenciar os seus defeitos, as piores coisas que existem em você. E se cada um fazer isso, como indivíduo, a sociedade em si vai mudar e a sociedade inteira vai melhorar. Sobre o autor. O autor da obra se chama Ryogo Narita. Ele nasceu em 30 de maio de 1980 e ele, na verdade, é um escritor de light novels. Ele é um romancista. Ele já ganhou um prêmio muito importante com uma obra chamada Bakano. E as obras que ele criou foram Bakano, Vamp, Durarara e Tsusonashi Hariya-san. São todas light novels para quem estiver a fim de seguir as obras do autor. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero não ter falado demais e entediado todo mundo. E até a próxima! No próximo episódio, eu vou fazer a segunda videoaula do fã de desenho. Eu sou besta, né? E o próximo anime que eu vou falar será Guerreiras Mágicas de Rei Art. Beijão, até a próxima!